Uma boa noite, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. É um prazer enorme, muito grande estar aqui com vocês. Lembro com muito carinho, desde as primeiras ocasiões em que estivemos juntos, isso já faz um bom tempo, 15 anos, eu achava que era mais de 10 mesmo, eu estava contando perto dos 20 já. Que coisa bonita. Eu fico muito grato mesmo. Isso mostra cada vez mais a grandiosidade do coração de vocês, me aguentar por esse tempo todo. Não são poucos os que conseguem esse feito. Então eu fico muito agradecido e gostaria de assinalar também a todos vocês que esta casa, desde o primeiro dia em que aqui estive, me marcou muito profundamente. A gente vê nos detalhes da casa o amor que vocês a ela devotam. Está nas coisas mínimas, em cada lugar, em cada ambiente, em cada sala, em cada toque, na toalha, nos corredores, no salão. E este cuidado, este zelo, este amor que vocês têm por esta casa, eu tenho levado como referência a outros lugares aonde vou. Comento sem vocês saberem, não cito evidentemente o lugar, mas cito os feitos, não falo dos santos, mas falo dos milagres. Então eu quero aqui com vocês confraternizar esses 64 anos de existência desta casa, que tem sido momentos de muita luz, momentos de prazer, momentos de engrandecimento, de evolução espiritual para todos nós, que aproveitamos este lar, que aproveitamos as energias desta casa espírita, com toda a sua equipe espiritual, encarnada e desencarnados. Esta noite, meus queridos, nesse nosso trabalho, nós vamos falar de um tema sério, um tema um tanto quanto sério, e que diz respeito às dimensões espirituais do centro espírita ou da casa espírita. E isso vai nos ajudar a perceber a grandiosidade de todo o trabalho realizado aqui no Irmandalva pelos 64 anos de existência. Porque muitos de nós que talvez não estamos ombro a ombro com esses trabalhadores que vararam estes anos todos de trabalho, não temos a mínima, talvez, ideia de todos os enfrentamentos, de todas as dificuldades pelas quais passaram os trabalhadores desta casa, para estarem com as suas portas abertas até hoje, receberem cada um de vocês com alegria, despejar otimismo, esperança, fé, crescimento espiritual, às vezes com prejuízos muito sérios, pessoais às vezes, muitas dificuldades. Mas isso, de uma certa forma, granjeia da espiritualidade uma simpatia muito grande. Todo esforço que nós realizamos na direção do bem, necessariamente colhemos em benefício pela presença, pela assistência, pela influência positiva. E isso vai fazendo com que esta obra vá ganhando dimensões na medida que passam os anos. Dimensões espirituais que extravasam, que ampliam a estas dimensões físicas. Certamente hoje, em que comemoramos ao longo desta semana os 64 anos de existência do Irmandalva, nós temos as projeções de todas as nossas vibrações, daquilo que falamos, daquilo que refletimos, em dimensões muito maiores do que essas paredes aqui limitam. Nós temos aqui à nossa volta certamente um auditório de almas que vibram, que conhece cada uma das histórias, cada um dos momentos dessa existência. E mais, conhecem aquelas experiências e acontecimentos que se deram no plano espiritual e que nós não tivemos oportunidade de ver. E que nós não tivemos oportunidade de sentir, mas sabemos que existe. Quando nós estudamos uma obra como essa, aconteceu na Casa Espírita, o amanhecer de uma nova era, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco,
nós vemos as dimensões da espiritualidade no envolvimento para com as casas espíritas. Às vezes a gente percebe na nossa casa uma pequena oscilação, às vezes ruim, negativa, um atrito, uma discussão mais acirrada, amigos que dão adeus, trabalhadores que se dispersam, e a gente não percebe muitas vezes a grandiosidade da oscilação no plano espiritual. Às vezes o movimento lá é muito maior do que o daqui. Aqui a gente tem um reflexo, às vezes pequeno, de tamanha a movimentação nesses dois sentidos, na direção do esclarecimento e na direção daqueles que ainda trazem a escuridão nas suas almas e que tentam, de uma certa maneira, obstaculizar, toldar as nossas visões, prejudicar o trabalho no bem, porque até eles não sabem, mas no fundo se sentem atraídos pela luz. Esses espíritos se sentem atraídos pela luz. A história, resumo desta obra, que não é o nosso objetivo primeiro nesta noite aqui. Usamos muitas vezes até esse trabalho para um esforço de estudo entre os trabalhadores da casa, mas nós queremos nos ater muito mais em relação a reflexos, a análises sobre pontos do que constitui a estrutura desta história. A estrutura desta história, ela se baseia na tentativa da espiritualidade, daqueles espíritos ainda imperfeitos, orgulhosos, vaidosos, de tentar destruir os bons trabalhos. E um grupo de espíritos então se volta ferozmente para sobre um trabalho de uma casa espírita, sob o comando de alguém que já se encontrava com uma certa experiência no mundo espiritual, em torno de 75 anos de ação, no sentido de desestabilizar as boas ações, as boas obras, as boas casas. A personagem desta obra que capitaneia esta atividade é chamado de Júlio César. Ele trazia no seu cartel, nesses 75 anos de existência, com esse objetivo, esse ideal, o feito de ter fechado 11 grandes casas espíritas. E como é que isso começa? Isso começa com pequenas fissuras dentro das nossas casas espíritas. Isso começa com pequenas invigilâncias dentro das nossas tarefas. E desde esse primeiro momento a gente pode transportar esta concepção, esta ideia para todas as instituições. Não só a instituição que se devota ao esclarecimento do Espiritismo, mas também podemos nos voltar para a instituição da família, as instituições empresariais, seja elas quais forem. Muitas vezes nós encontramos nas nossas vaidades e nas nossas imperfeições aquele calcanhar de Aquiles, que muitas vezes vai ser o responsável por uma derrocata de um trabalho, de uma dedicação, de uma vida. E esta casa espírita sentiu isso também. Os trabalhadores começaram a discutir, a encontrar pontos que achavam de divergências enormes, a encontrarem-se insuflados nas suas ideias, não merecendo crédito à ideia dos outros. São grandes revolucionários que aparecem em determinados momentos da história, querendo mudar a ordem das coisas de um momento para outro. Ele tem a ideia do novo mundo, da salvação, tudo está errado. E aí vai conseguindo cooptar uma que outra ideia, um que outro invigilante, alguns fatos acontecem, os atritos se somam, e aqueles que muitas vezes estão na dianteira desse trabalho, às vezes pensam que é tudo em vão, que já estão cansados, que já não é mais hora de continuarem, de dar lugar então para outros mais novos, porque ninguém me escuta, ninguém me entende. Está na hora de eu sair de cena para que outros entrem.
E muitas vezes a gente não percebe que isto é uma orquestração deste plano espiritual que encontra a nossa invigilância para procurar desestabilizar o trabalho. Uma destas características que nos citam aqui o autor espiritual diz respeito a quando a gente começa a ouvir na casa muitos zum nos corredores. Aquela maledicência que vai circulando nos corredores, um falando mal do outro, de um dirigente, de um trabalhador, de um colega do grupo mediúnico, daquele colaborador de ESD, daqueles outros que acabam por deixar as tarefas do dia, a gente vai comentando. E aquele zum vai ganhando corpo dentro da casa. Isso começou a acontecer nesse lar espírita, nesta casa espírita, a tal ponto que numa ocasião o presidente da casa, chegou ele e o diretor do departamento doutrinário, tiveram um sonho muito interessante. Eles, no sonho, a casa começou a apresentar rachaduras nas suas estruturas. E o presidente, evidentemente, que acordou preocupado com aquela cena e diz, olha, nós temos que, tantas tragédias acontecem, quem sabe nós estamos com um problema na estrutura física da nossa casa, nós estamos com problemas nas fundações da casa, pode um teto desabar na cabeça das criaturas, o que vai ser disso? Imagina saírem nos jornais isso, olha, estavam centenas de fiéis, de estudantes, enfim, desabou o telhado, a casa ruiu, nunca mais a gente recupera isso. E o presidente ficou preocupado com essa cena. E aí o diretor do doutrinário disse, não, mas quem sabe, presidente, a gente pode avaliar esse sonho sobre um outro prisma. Talvez os espíritos queiram nos dizer uma outra coisa. Nós estamos vendo momentos difíceis entre nós trabalhadores. Quem sabe não seja o momento de nós cuidarmos da fundação das nossas almas, de cuidarmos daqueles valores que são eternos e que talvez estejamos perdendo. Talvez estejamos discutindo filigranas da doutrina e esquecendo de fazer aquilo que é primordial para cada um de nós, como alertou Kardec. Kardec, em O Livro dos Médiuns, fala muito sobre isso. Quando nós discutimos filigranas, teorias, detalhes, dissensões, e ele diz, mas se um grupo quer realmente mostrar que conhece, que sabe, que aproveitou o ensinamento evangélico e que é para isso que se volta a doutrina espírita. Ele diz, Kardec, a doutrina espírita não se volta para que nos façamos mais sábios, para que nos façamos mais cultos, para que a gente possa empinar cada vez mais o nosso nariz diante dos outros. Não é isto. Se o Espiritismo não fez de nós uma pessoa mais amorosa, mais caridosa, mais envolvente, mais fraterna, mais afetuosa, não fez a obra que deveria fazer. Então, se os espíritas alguma rivalidade querem ter, que seja a rivalidade de cada um fazer bem maior do que o outro. Que eu ame mais, que eu perdoe mais, que eu me envolva mais, que eu seja o último dos trabalhadores, que eu esteja na casa quando abrir, seja o último a sair, que não me diminua nem um pouco pegar uma vassoura e varrer a casa, limpar os seus vidros, atender alguém que chega, trabalhar na sessão mediúnica. Nenhuma das tarefas tem valor maior do que a outra. Se os espíritas, dizem Kardec, querem fazer algo a mais do que o outro, rivalizar, diz ele, usa até essa palavra, que rivalizem então em fazer o bem, em amarem-se. E este então, trabalhador desta casa, observa que talvez seja este o caminho, de estruturar melhor os valores, e trabalha para um seminário na casa, para resgatar esses valores, mas até lá, muitas coisas acontecem. Muitos irmãos estavam invigilantes. Tinha uma querida trabalhadora, infelizmente invigilante, achava que tinha uma mediunidade excepcional, que através dela viriam fatos e fenômenos extraordinários.
ela já pensava que poderia ser até mesmo objeto de estudo de grandes pesquisadores da alma. E ela era insuflada por outros companheiros que viam nela um potencial mediúnico muito grande e voltado para a cura. E diziam para Dona Maria, realmente a senhora precisa desenvolver a sua atividade. A casa precisa lhe dar valor e não dá. A senhora é uma passista comum como qualquer das outras. Vamos pedir ao presidente uma sala especial, um trabalho especial. A senhora tem o potencial diferenciado. E os espíritos se aproveitavam no momento em que ela dava o passe para retirar daqueles que estavam sofrendo, que vinham na busca de um consolo, retiravam muitas vezes um espírito que estava prejudicando aquela pessoa que estava tomando o passe, para ela se sentir de uma hora para outra bem, mas era tudo orquestrado. E assim fizeram uma vez com uma senhora. Ela entrou na sala de passe, uma pessoa que carregava um problema na coluna muito sério, com muitas dores nas costas, fez vários exames. Nada desses exames eram tão claros, tamanho era a dor que ela sentia. E ao tomar esse passe com a irmã Maria, os espíritos retiraram uma entidade que fazia com que ela sofresse aquele mal, porque este espírito é que tinha esse problema ao desencarnar. E por questão de sintonia vibratória se vinculou a esta senhora. E ao simples fato desse espírito se retirar da sua influência sobre ela, quando ela terminou o passe a Dona Maria, essa senhora levantou, viu que não estava mais a paciente com aquela dor nas costas, diz que ela se ajoelha na frente dessa senhora e começa a beijar a mão dela. Mas a senhora é uma santa, tirou essa dor de mim que me carrega durante muito tempo. E assim começaram todos os trabalhos a se voltar nesta direção para criar dissensões, disputas. E Dona Maria, junto com alguns companheiros, teve a coragem de chegar até a frente do presidente da casa e pedir uma sala especial, uma peça própria para esses trabalhos dela. E devia de ser algo muito importante na casa, porque eles reclamavam que para ela fosse dada a sala Allan Kardec. Nada mais, nada menos do que aquele que representa o nosso codificador, sala Allan Kardec. E ela deveria fazer os seus trabalhos de cura lá. E já viam que no futuro, logo ali adiante, viria gente das universidades, de todos os lugares, para ver a mediunidade exponencial daquela senhora. Mas o dirigente foi firme, mostrou que esse não era o caminho ideal para casa, que ela deveria ter humildade, não nós podemos ter soberba, e assim foi explicando. Ela se sentiu desgostosa, saiu ela e um grupo. Uma outra senhora que era esteio também moral da casa, a espiritualidade acabou atingindo o esposo invigilante. Como não podia conseguir atingir ela diretamente, às vezes isso acontece, se o trabalhador ele está muito bem firme, equilibrado, emocionalmente, espiritualmente, vibratoriamente, mas talvez ele vai encontrar alguém da casa, da família, alguém perto para desestabilizar, e foi o que fez. Aproximou-se do esposo dessa irmã Márcia, e ele então, deslocado, começou a dar todos os seus haveres para uma determinada igreja. E naquela igreja ele ouvia reiteradamente do púlpito que todos os que frequentavam o espiritismo eram pessoas que tinham uma ligação muito profunda com os anjos do mal. E ele tinha em casa, a esposa frequentava o centro espírita, ele começou já a criar aquele ambiente hostil cada vez mais em casa. Todo o dinheiro que ele tinha depositava nessa igreja. E ele começou a ficar fascinado com esta ideia. Tentava envolver os colegas de trabalho nessa sua ideia e os amigos começaram a se afastar dele. Ele foi ficando um funcionário que foi sendo colocado de lado, as pessoas não gostavam de estar próximos dele e ele acabou sendo despedido. E todo o dinheiro da rescisão ele foi lá e entregou na igreja. Ficaram sem dinheiro. Márcia teve que sair da casa espírita para poder trabalhar, para sustentar a família. E aí foi ruindo. Entretanto, este irmão Castro, presidente, esse diretor do departamento doutrinário, conseguiram
resgatar os valores morais de cada um daqueles trabalhadores que ainda lá estavam. Foram em ajuda da Márcia, foram até a casa dela, ajudaram financeiramente a ela, acompanharam o esposo doente no hospital. Isso foi granjeando da espiritualidade simpatia. E essa simpatia e esta vibração fez com que se dissolvesse, então, no plano espiritual, todo esse plano para fechar de vez esta casa espírita. E Júlio César, então, no plano espiritual, que não conseguiu o seu intento, ele é recebido na espiritualidade pelo seu pai, que ele não via há muito tempo, estava em outra esfera espiritual superior e acompanhava com dó no coração a caminhada daquele filho. E a mensagem que vem trazer o seu pai era de que ele, Júlio César, deveria reencarnar em breve. E ele, o pai de Júlio César, havia sido um dos fundadores desta casa. E a gente ia se perguntar, mas por que então Júlio César agia assim, com tanta hostilidade às casas espíritas, aos centros espíritas, e aquele em particular que ele estava durante 8 anos tentando fazer com que as portas fechassem? É porque ele diz o seguinte, que quando ele era pequeno, o pai ia ao centro espírita, ajudou a levantar a casa espírita fisicamente, era trabalhador da casa espírita, e não obstante o pai convidar o filho, levá-lo na juventude, depois ele se afastou, e ele achava que o centro espírita dividia a atenção dele, que o pai não era todo para ele como ele queria, porque o pai dividia o tempo dele com o tempo da casa espírita. E ele, por não ser ainda o espírito esclarecido e que não aceitou os bons convites do pai, agora estava com raiva, ódio daquela casa que representava para ele uma instituição que roubara parte do tempo precioso que ele deveria ter com seu pai. E o pai envolve o filho com carinho e avisa da sua próxima reencarnação. Queridos, de uma maneira geral, são estas as linhas dos fatos que envolvem esta casa, esta história da qual nós vamos tirar algumas informações que nos são importantes nesta reflexão. Primeira delas, todos nós somos seres em processo de evolução espiritual. E cada um de nós expressa um nível conforme a sua situação evolutiva, não sendo possível exigir de alguém aquilo que ainda essa pessoa não possa dar. Logo adiante nós vamos ver, é muito comum muitas vezes a gente querer dividir o mundo entre o bem e o mal. Não é assim? As nossas histórias são histórias de conflito, que colocam os que estão certos de um lado e os que estão errados de outro. Só que os que estão do outro lado dizem que a certeza e a verdade estão com eles. O erro está do nosso lado. E assim é. Chimangos e maragatos, né? Gatos e cachorros, gremistas e colorados. São posições, são rivalidades. E a gente vai dividindo o mundo assim, entre sãos e enfermos, entre bons e maus, entre virtuosos e imperfeitos, como se o mundo fosse esta divisão. Imaginem, nós estamos trazendo ainda uma concepção deste universo entre uma briga eterna entre a luz e as trevas. Porque nós não conseguíamos no passado, em termos filosóficos, imaginar como é que o mal poderia conviver dentro dessa estrutura de evolução. Nós criamos um Deus para o mal e um Deus para o bem, aí resolvemos o problema. Olha, o mal existe, eu não sei por que ele existe, nem sei porque Deus permite que isso aconteça, mas se ele existe, não é obra de Deus, deve ser obra de algum espírito do mal. Então vamos criar alguém que representa essa ideia do mal e está tudo resolvido e fica assim. Então a gente divide, desde essa época dividimos, mas a gente começa a compreender com a doutrina espírita que não é assim. Todos nós estamos num processo evolutivo e cada um está no seu determinado degrau, na sua faixa evolutiva. Logo, a gente não pode esperar de alguém que ainda não está numa determinada faixa aquilo que ele não pode dar, a resposta que ele não pode dar. Se a gente fizer uma corrida de 100 metros rasos
e colocar uma criança de 5 anos e um atleta treinado naquela modalidade esportiva, nós podemos esperar dessas duas criaturas a mesma resposta atlética? De maneira nenhuma. Cada uma no seu grau evolutivo, na sua condição física, na sua maturidade orgânica, na sua habilidade atlética, cada uma delas. Não é feito entre o bem e o mal, entre o ruim e o melhor, não é assim, mas cada um na sua faixa. Então, todos os espíritos, em todos os lugares, na casa espírita, no plano espiritual, cada um se encontra dentro da sua faixa vibratória. A gente deve entender isso, perceber isso. Um outro detalhe é que as influências ocorrem nos estreitos limites da vontade e na capacidade que nós temos de a controlar. As influências vão se dar nos estreitos limites da nossa vontade. Se alguém vai nos influenciar, essa influência ela só tem força se nós permitirmos. Se a nossa vontade estiver acolhendo aquela ideia. Não tem como ser uma influência que seja impositiva, independente da nossa vontade. Não tem como a gente tentar agora aqui fazer com que alguém que nunca fumou venha a fumar de uma hora para outra. Diz, não, mas olha aqui, prova esse cigarro. Diz, não, mas eu não fumo. Não, mas prova, a pessoa vai ficar gastando latinha a noite inteira. Não vai adiantar, a pessoa não fuma. Porque ela não tem ímpeto, ela não tem vontade. Mas agora aquele que demonstra uma certa dúvida, se ele chegar e perguntar, diz, olha, tu aceita esse cigarro? E a pessoa chegar e dizer, pois é, eu não sei, eu nunca fumei, pronto. Ele já mostrou uma certa fragilidade. É possível que aí se dê um processo de influência. Então, quando nós falamos da espiritualidade inferior, dos processos obsessivos, que a gente diz assim, já o espírito do mal nos influenciando para nós realizarmos atitudes nocivas, ruins a nós mesmos, na realidade eles influenciam no limite da nossa vontade. Eles são grandes instrutores da espiritualidade que mostram as nossas fragilidades morais. Eles nos alertam, dizem, olha, Velocino, toma cuidado disso. Velocino, tu é muito orgulhoso. E aí eles conseguem nos envolver através do orgulho. E a gente, através daquele orgulho, começa a se sentir deslocado em determinados lugares, porque as pessoas não dão a atenção que a gente acha que julga que deveria merecer. As pessoas não vêm mais me consultar para fazer uma mudança de plano, alteração de trabalho, orgulho. O espírito apenas vai influenciar algo que já está em mim. E quando a gente começa a se afastar desse trabalho do grupo, na realidade a gente deixou que essa influência tomasse corpo, mas pela minha vontade, pelas minhas fraquezas. Então esse espírito não é um espírito que está do outro lado, um espírito do mal, não é. Ele é um espírito imperfeito, que ainda não tem as luzes e o entendimento do amor, do bem, e que age ainda sobre esses impulsos, achando que desta forma terão algum tipo de prazer, que é um prazer pequeno, momentâneo, mas acham que é assim. É aquele espírito, como aquele jovenzinho de 5 anos que tenta correr os 100 metros, e aquele outro espírito que voa sobre os pés. É diferente. Não tem alguns que amam sempre, que são aquelas almas cândidas, que estão sempre dispostas a amar. Por que elas são assim? Porque desenvolveram esse amor. Nós não nascemos por estarmos num determinado momento histórico, não quer dizer que os nossos espíritos tenham a mesma idade cósmica. Nós temos idades cósmicas diferentes, experiências diferentes que nos colocam em patamares diferenciados. E a gente entende, então, um Chico Xavier que foi todo amor e é todo amor, esse amor ele construiu ao longo de muito tempo. Ao longo de muito tempo. Ele sabia valorizar a presença, os ensinamentos do seu instrutor, por mais rude e difícil que fossem esses ensinamentos. A gente estudando, lendo a história de Chico Xavier e vendo vamos dizer assim, do rigor com que Emmanuel imprimia suas lições ao Chico, a gente chega até, em determinado momento, até ficar chateado e revoltado com Emmanuel, né? Mas credo, quanta dureza! Quanta dureza!
Lembro daquela ocasião em que o Chico foi queria aprender a tocar piano, ele adorava. Aí contratou uma aula de piano, recebeu a professora, e ele vai, se senta no banquinho, faceiro que estava. Se sentou na frente do piano, chegou aquela professora e diz, agora eu vou começar a aprender a tocar piano. Nisso aparece o Emmanuel. O Emmanuel perguntou para ele, o que tu está fazendo aí, Chico? Disse, olha, contratei uma aula de piano. Eu vou fazer piano, vou estudar piano, é tudo que eu quero, eu adoro piano. Chico, mas tu não vai estudar piano? Não, como não? Já paguei, a professora está vindo aqui, daqui a pouco ela bateu e diz, olha, aí está ela. Chico, mas tu não vai fazer piano. Mas como não, Emmanuel? Tu não veio nesta vida para tocar piano, Chico. Teu piano é outro. Tu vai carregar piano, não vai tocar piano. Tua tarefa é outra, Chico, olha só. E ele teve que abrir mão de tocar piano para fazer aquilo que ele tinha que fazer, que ele sabia que tinha que fazer, que também era um pendor da alma dele. Aquele momento não era para tocar piano. Isso precisa maturidade. Se a gente não tem, Emmanuel cobrava. Diz que teve uma ocasião, bem no início do trabalho do Chico, porque Chico não era dado a bebida alcoólica de maneira nenhuma, mas ele nunca foi moralista. As pessoas que conviviam com ele diziam assim, olha, ele ia nas festividades, em casamentos, você tinha lá um copinho de champanhe, colocavam para ele, ele pegava, fazia um brinde como todo mundo, a pessoa ia tomar e botava só o copo na boca e fazia que estava tomando, não tomava. Depois, discretamente, largava o copo no canto, sem dar sermão em ninguém. Cada um faça da sua vida aquilo que quer. Mas no início, bem no início, teve uma ocasião que ele chegou em São Paulo, uma noite muito quente, e no dia seguinte tinha um rol de atividades. E naquela noite, naquele lar que recebeu, um lar espírita, foram jantar, e o dono da casa ofereceu para o Chico, colocou no copo do Chico uma cerveja bem gelada. E o Chico olhou aquele copo, aquele calor, ele suando, mas não vai fazer mal um copo de cerveja só. E bebeu aquele copo de cerveja. Quando ele foi dormir, disse que acordou metade da noite, rolava de dor intestinal. Cólicas cruzavam a barriga dele, os intestinos dele, e ele começou a clamar pelo Emmanuel, Emmanuel, pelo amor de Deus, Emmanuel, vem me ajudar. Diz que daí o Emmanuel aparece, olha, diz que ele está rolando no chão de dor. O que é isso, Chico? Diz, olha, Emmanuel, eu fui tomar um copo de cerveja, pelo amor de Deus, olha só o estrago que está me fazendo, me ajuda, pelo amor de Deus, que amanhã eu tenho um dia de trabalho. Ele diz, olha, tomou, mas não era para tomar, agora vai sofrer as consequências, vai ficar rolando de dor, para aprender que tu não é dado a esse tipo de coisa. Vejam só. Então, nós oscilamos muitas vezes. E estas oscilações, muitas vezes, estas invigilâncias se dão nos limites ainda da nossa vontade. Se a gente tem capacidade de controlar ou não, e os espíritos vão se aproveitando destas situações. E são instrutores para nós, porque nós vamos aprendendo nestas situações. Porque até mesmo as nossas atitudes, elas devem valer muito mais do que aquilo que formalmente a gente mostra para os outros. Às vezes a gente é educado, tem etiquetas, mas não sabe o que está por trás daquela etiqueta. A gente tem que ser amoroso naquele gesto, e não apenas formal naquele gesto. Quando a gente vai ao encontro de alguém fazer uma caridade, a gente não só vai pegar e entregar a pessoa assim, e de longe, toma, pega, eu estou fazendo a caridade. Não, é olhar no olho, é um ato humano. É humanizar aquele ato, e a gente tem que entender. E a gente vai aprendendo isso com a vida, com o tempo. E uma mãe queria, num certo momento, explicar isso para a filha, ela tinha 6 anos de idade. A menina ia fazer aniversário, e a mãe estava muito preocupada, porque a menina era muito espontânea. Se ela não gostasse de algum presente que talvez ela fosse receber, ela ia dizer na cara da pessoa que estava entregando o presente que não havia gostado do presente. Ela disse, isso vai ser um vexame para mim. Então começou a ensinar durante a semana inteira, diz assim, olha, quando tu receber um presente, tu agradece, muito obrigado. Tá, minha filha? Mãe, mas e se eu não gostar? Diga muito obrigado. Tu tens que dizer muito obrigado, isso é uma etiqueta.
Quando ela te entregar, diga muito obrigado. E a mãe foi treinando a semana inteira. O que tu tem que dizer? Muito obrigado. Vamos ensaiar. E a mãe dava um presentinho para ela. Mãe, muito obrigado. E dava uma coisa bem feinha para ela pegava, muito obrigado. Não faça a cara feia, não. Quando disser muito obrigado, diga muito obrigado com um sorriso no rosto. E assim foi a semana inteira, muito obrigado, sorriso, muito obrigado, sorriso. Aí chegou no final de semana, no aniversário, a mãe do lado, e a criança ia recebendo os presentes, abria um sorriso, muito obrigado. Está indo tudo muito bem. As pessoas entregavam, ela abria, o presente não era lá essas coisas, ela sorria, muito obrigado, e assim foi. Até que uma determinada senhora que chegou, trouxe um presente para ela, resolveu fazer uma outra pergunta, que não estava no script. A mãe não havia ensaiado a criança. A mulher entregou o presente, uma menina de 6 anos, ela abriu, era um porta-retrato, imagine vocês. Dá um porta-retrato para uma criança de 6 anos, mas ela abriu aquele porta-retrato, estava educada, sorriu e disse para a mulher, muito obrigado. E a mulher fez a pergunta que não deveria fazer, ela fez assim, e tu gostou? Ela disse, não gostei. Pronto, foi autêntica. Essa pergunta não estava no script. É que a gente muitas vezes se trai também naquilo que faz. Nós nos traímos muitas vezes naquilo que nós fazemos. A gente tem a etiqueta, olha, sorri para o outro, vira as costas e diz assim, infeliz. Tu vai ver uma coisa. Que nem as amigas estavam conversando e uma falando dos seus problemas familiares com a outra, dizendo, o meu marido é uma pessoa muito difícil, e começou a contar tudo que acontecia com ela. E a outra ficou impressionada e disse, mas fulana, que difícil mesmo, tu precisa muita força e compreensão. E ela diz assim, não, só peça a Deus que me dê compreensão, porque se me der força eu esgano ele. E é assim. Influência, vontade. Os espíritos vão ajustar-nos naquilo que nós temos vontade, eles percebem. Não, agora tu está muito bem, parece assim que está muito bem, mas eles vão encontrar os nossos calcanhares de Aquiles, as nossas dificuldades. É aí que eles vão cuidar, perceber, analisar. Eles são frios, esperam o momento certo, agir de uma forma ou de outra, mas são instrutores para nós. E não devemos querer o mal deles como eles querem de nós. Quando isso acontece, nós entramos aí sim numa grande sintonia. Quando a gente faz o mal para alguém, dessa pessoa que fez o mal para nós, a gente não percebe, mas a gente acaba ficando uma parte dele em mim e uma parte minha nele. Quando eu devolvo o mal que me fazem, aquela pessoa vai ficar com uma parte minha nela. E eu que aceitei aquele mal, me vi injustiçado por aquela situação, eu vou pegar a parte dela em mim. E nós vamos ter que desfazer isso há algum tempo, porque tem algo em mim que não é meu, e eu vou ter que devolver. E algo dele que não é dele, e ele vai ter que devolver. E aí nós reencarnamos juntos, nos friccionando, nos encostando, porque para que nessa fricção, nesse contato, a gente devolva para o outro, através do amor, o que é dele. E ele devolva a mim, através da compreensão, aquilo que me diga a respeito. A vida vai ensinando assim. Então, na espiritualidade não há seres do mal e seres do bem. Há espíritos que compreendem melhor a mensagem e outros que ainda não estão compreendendo melhor a mensagem. Aqueles que melhor compreendem têm o dever de esclarecer aqueles que menos compreendem. Já têm condições de perdoar, de entender, de aceitar, e não de menosprezar, ridicularizar, porque senão nós nos colocamos no mesmo patamar. E muitas vezes é assim, aquela pessoa que destoa da nossa forma de pensar, que pensa de uma maneira diferente, está sempre no nosso calcanhar, a gente diz assim, o fulano está obsidiado. É ou não é? A gente já põe o rótulo de obsidiado, para dizer tudo que vem dele não presta. É isso que eu estou dizendo. Se eu estou dizendo que fulano está obsidiado, é que tudo que vem dele não presta. Quando a nossa postura de cristãos é procurar atender aquele que está passando por sofrimento. Ora, se eu sei que ele está passando por um momento desagradável, a mim cabe a oportunidade de ajudá-lo, de ir
na sua direção, de envolvê-lo. Vejam, é isso que faz toda a diferença na estrutura espiritual das nossas casas espíritas, do bem que nós fizermos, deste amor com que envolvemos o nosso próximo. E é assim que nós vamos vendo. Olha, o mal, na realidade, está lá em a Gênese. O mal não é uma condição da alma, não é uma potencialidade do espírito. O mal, diz Kardec, é a ausência do bem. Como o frio é a ausência do calor, é o codificador que diz isso. Quando a gente estuda a temperatura dos corpos, e como essa temperatura migra de um corpo para outro, a gente chama isso estudo de termodinâmica. O movimento do calor, não é do frio. A gente não estuda o frio, a gente estuda o calor, é este que é o único ente físico que existe, é o calor. O frio é a ausência do calor. Não existe o frio enquanto entidade física, não existe o mal enquanto entidade espiritual, enquanto potencialidade espiritual não existe. A disputa, dizia Buda, não é entre o bem e o mal, é entre o conhecimento e a ignorância. Não é entre o bem e o mal, é quem tem o conhecimento e quem está longe desse conhecimento. Entre o conhecimento e a ignorância. Isso faz com que nos aproximemos aqueles que se julgam conhecedores, e está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Qual a missão dos homens inteligentes, das pessoas inteligentes? É ajudar aqueles que talvez a gente acha que não seja ainda tão inteligentes assim. Ah, tu achas que é assim? Que fulano não é tão inteligente assim? Então, ajude-o, envolva-o. E desta forma nós vamos construindo esta ideia. A obsessão, então, ela requer muito respeito e amor, discrição e oração pelos personagens envolvidos em prova abençoada. Discrição e amor. Não rótulos, não julgamentos, discrição e amor. Evitando-se quaisquer qualificativos desairosos que só evidenciam a falta de entendimento daquele que os profere. É que a gente ainda talvez, se a gente cria esses rótulos, nós ainda não estamos compreendendo bem essa estrutura. Então, esta infiltração dos pensamentos aguçam e reforçam as nossas imperfeições, que são o quê? Milindres, ciúmes, irritações, disputas de cargos, que muitas vezes a gente vê, né? Dentro da própria estrutura, seja em que área for, mas na casa espírita até mesmo a gente vê disputa de cargos. Não, fulano quer ser isso, quer ser aquilo, disputar cargos. Isso tem que vir de forma natural, espontânea, pela qualidade de cada um. As dificuldades sociais e econômicas muitas vezes também enfraquecem a nossa vigilância. O mal, então, que devemos combater não é o mal externo, é o mal que está dentro de nós. O mal que a gente combate não é o que está fora de nós, é o que está dentro de nós. É esta ausência do bem que está dentro de nós, que exige compreensão, que exige amor, que exige afeto, desenvolvimento dessas virtudes. E o desenvolvimento dessas virtudes depende do nosso exercício diário. As coisas não vêm de fora para dentro fáceis. Vem com trabalho, com esforço, com dedicação. Não é indo na casa espírita, olha, eu vou tomar um passe daqueles bom, forte, que vai me tirar todos os problemas. Às vezes a gente diz, olha, eu ia lá no Irmandalva uns tempos atrás, eu saía de lá, ficava um mês bom. Passaram os anos, eu vou ficando, é uma semana bom só, depois já começa a piorar. Agora dura uns 2, 3 dias, um pode dizer, mas eu não está durando nem 5 horas. Eu saio, é o tempo de eu chegar em casa, eu já não estou bem, já não estou em paz de novo. O problema é do passe forte? Não é do passe forte. O problema é da nossa fraqueza interior. É que a gente sai daqui, aí se tem logo ali adiante um carro que está travando o meu para eu sair, eu já me irrito. Mas onde já se viu, olha a cabeça do outro, deixar o carro me travar, vou ter que esperar ele sair, onde já se viu. Aí eu já perco, primeiro momento que eu perco a minha paz.
Sabe, eu saio do Irmandalva e já não tenho mais aquela paz que me contagia durante tanto tempo, mas o problema é meu. Mas olha só, o primeiro probleminha dos mais simples, eu já ali na porta, já me dá problema. Aí eu tento me reequilibrar, daqui a pouco eu saio, vejo um outdoor de uma mulher muito bonita e a pessoa já perde mais um pouco de paz ali. Sai perturbado, nervoso, agitado. No meio do caminho ele se lembra que tem que pagar uma conta enorme no outro dia, já fica agitado. Chega em casa, a esposa diz para eles, olha aqui, ó, o cachorro fez esse monte de sujeira, é contigo, tu tem que limpar, pronto, a paz se foi por completo, não tem mais nada. E a culpa é da casa espírita. E a culpa são dos obsessores. Mas nós é que temos que fazer alguma coisa por nós. A gente quer jogar, não, mas está me faltando algum lugar mais forte, eu tenho que ir num lugar e um sal grosso, uma erva daquelas arretada mesmo. Sim, porque talvez a erva com o cheiro que tenha, talvez nem o espírito queira ficar por perto com aquele cheiro. Talvez ele só vai voltar depois que ele suar bastante, liberar aquele odor, aí esse espírito volta de novo. De fora para dentro a gente quer estas mudanças. Gerson Tavares estava esses dias aqui no estado, veio esse final de semana, um companheiro querido aqui de Santa Catarina. Ele contou uma vez que acompanhou um amigo que passava uma situação muito difícil na vida, perdeu, se desgastou no lar, se divorciou, ficou desempregado. Ele disse, olha, está dando tudo errado na minha vida, ele estava preocupadíssimo com isso. Aí ele pediu para o Gerson, Gerson, eu fiquei sabendo de um lugar que tem um trabalho forte, é olho gordo para cima de mim, só pode, Gerson, olha só tudo que aconteceu, esse olho gordo. Tu vai comigo nesta casa, eles vão fazer um trabalho lá para fechar o meu corpo. E o Gerson diz assim, eu vou ir, esse homem sozinho é um perigo, deixa eu ir lá com ele. E foi, diz que subiram, era no morro lá da cidade, era um dia de inverno muito frio, e subiram, era uma casa de madeira. O frio que se sentia fora era o mesmo que se sentia dentro, as portas não adiantavam de nada, tantas eram as frestas. E lá ficou, naquele trabalho de fechar o corpo, e aquela senhora ia dizendo para ele, tira o casaco, tira o blusão, tira a camisa, tira a calça, e o homem ficou só de cueca naquele frio, e ela fazendo um mise-en-scène todo com umas ramagens, e assoprando fumaça, e ele foi começando a congelar, estava muito frio, os lábios dele começaram a roxar, e o Gerson olhou e disse, pelo amor de Deus, essa mulher feche logo o corpo desse homem, antes que não seja tarde demais. Se ela demorar para fechar esse corpo, já era. Ele orou, dali a pouco ela terminou o trabalho, ele começou a botar a roupa e tal, saíram de lá. Ele disse que se passou algumas semanas, não viu mais ele. Aí encontrou uma noite, ele estava voltando para casa, disse que na rua, perto da casa dele, vinha um homem cambaleando, ele chegou perto e era o amigo dele, tinha tomado todas aquela noite, ele olhou, pobre do homem. A mulher fechou o corpo, mas esqueceu de fechar a boca dele, porque ele ficou bebendo ainda. Então é isto, né? A gente quer essas mudanças rápidas, de fora para dentro, não quer o trabalho. Não, olha aqui, tu tens que cuidar, a cada momento, a cada detalhe, cuida, observa. Mas eu oscilo, às vezes eu estou bem, às vezes eu estou lá embaixo, mas isso é normal. Mas será que eu posso trabalhar no bem agindo assim? Horas eu estou bem, horas eu estou mal, mas é assim. Se Deus quisesse que esse trabalho fosse feito por anjos, colocava seres alados aqui, mas não foi isso que ele fez. Ele colocou a nós, porque é a oportunidade que nós temos de crescer em fazer o trabalho certo. Em desenvolvendo o trabalho da forma como deve ser e que nós sabemos como deve ser, estamos fazendo a nossa construção espiritual e é desta forma que nós crescemos. Não é deixando para que os espíritos superiores façam aquilo que nos cabe fazer. Não, a casa tem que melhorar, tem que ser espíritos superiores. Não, é para nós mesmos. Eles não vão fazer aquilo que nos cabe fazer. E com as nossas imperfeições, nós vamos moldando as nossas características no dia a dia, com o estudo, com o trabalho, reforçando as nossas virtudes, vitalizando o nosso bem. Porque o caminho da construção do amor em todas estas experiências. Amemos sempre, como diz Kardec. Se vão rivalizar, que rivalizem em alguém fazer mais bem do que o outro. Faça mais, trabalhe mais, arremangue mais as mangas.
Seja o mais disponível. Não pense em ti primeiro. Ame, compreenda, escute, aceite, tolera. Não é isso que os Espíritos vivem nos dizendo? É porque nós precisamos deste exercício, do exercício do amor. Meus queridos, então, assim como o mal não é uma entidade em si, só o bem que existe, na face da terra, só o amor que existe. Só o amor que nos liberta, só o amor que nos engrandece, só o amor que nos faz melhores, só o amor que nos liberta definitivamente das nossas angústias e das nossas mágoas. A vida é aquilo que dela fizermos. E para encerrarmos, diz-nos o poeta, já bem perto do ocaso, eu te bendigo a vida, porque nunca me deste esperança mentida, nem trabalhos injustos, nem pena imerecida, porque vejo ao final de minha longa jornada, que minha sorte foi por mim mesmo traçada. Se extraído esses méis ou fel das coisas, é porque as adocei ou as fiz amargosas. Quando eu plantei roseiras, eu colhi sempre rosas. De certo, aos meus ardores seguirá o inverno, mas não me dissestes que maio fosse eterno. Longas achei, confesso, minhas noites de pena, mas em troca tive algumas santamente serenas. Fui amado, afagou-me o sol, para que mais? Vida, nada me deves. Vida, estou em paz. Estejamos em paz, queridos amigos do Irmandalva, que muito quero bem, que muito devoto carinho e respeito. Deus abençoe a todos vocês. Que assim seja.